a mente fortalecida, ela vai trazer uma base de convicção, uma base fundamentada. Como eu tenho uma mentalidade de Cristo, como eu tenho os meus pensamentos cativos de Jesus. Fortalecendo a nossa mente, nós vamos precisar fundamentar esses pensamentos. Ter uma base de convicção, né? O que é um cristão? Qual é a base da fé cristã? Como que nós, cristãos, podemos embasar, fundamentar a nossa fé? Se nós formos falar de fundamentos, eu posso fazer uma alegoria aqui, me referindo aos fundamentos estruturais desse prédio. Aqui a gente consegue apenas ver as paredes, o teto, mas nós não sabemos a profundidade da... Eu vou usar um termo aqui, os engenheiros e arquitetos me perdoem se eu estiver errado, mas não sabemos a sapata, não sei se esse é o termo correto. Mas os fundamentos que foram colocados, a gente não sabe a profundidade. E se nós quisermos construir sem ter conhecimento, sem termos uma mente, sem termos estudado acerca daquilo, podemos construir de maneira errada. Por isso que a Bíblia tem vários versículos de ensinamento falando sobre fundamentos. Todo mundo conhece aquela passagem que fala que um construiu uma casa na areia e outro construiu a casa na rocha. E todo mundo sabe que a rocha serve como fundamento. E aí nós, como vamos trazer a nossa mentalidade? Como vamos fundamentar a nossa mentalidade? Quais são os fundamentos que nós vamos ter como base da nossa fé? Fundamento é tudo aquilo que sustenta, mas a gente não vê. Vocês conseguem ver as vigas enterradas nesse prédio? Não conseguimos. Os fundamentos estão escondidos. Nós não podemos ver os fundamentos a não ser no início da obra. Quando nós começamos a construir, quem aqui já construiu uma casa? Não necessariamente construir, você ser o pedreiro, mas foi lá e fez a obra da sua casa. Poucas pessoas. Tem algumas coisas que a gente tem que fazer na vida. Ter filho, plantar uma árvore, escrever um livro e construir uma casa. Quem fez isso, passa por qualquer coisa. Porque pensa na dificuldade que é construir uma casa. Você sendo dono, você trabalhando, enfim, é difícil. Somente no momento da obra, do início dessa construção, você consegue ver os fundamentos. Você sabe a profundidade que é escavado, o material que é colocado, a impermeabilização que é feita. Depois que subiu as paredes e fez o contrapiso, você não enxerga mais. Então, o fundamento ele só pode ser visto no início da obra. E se houver algum problema na edificação depois, certamente será por causa de um problema no fundamento. E certamente será um problema muito sério e muito difícil de resolver. Já pensou, você construiu a casa, de repente ela começa a se mexer e ficar torta? Não tem como levantar ela, porque o fundamento está corrompido. Então, os fundamentos, a fundamentação, ela leva tempo para ser construída. Você não faz isso de um dia para a noite. Você não faz isso em poucas horas. Você precisa de tempo. Quem constrói rapidamente é tolo. Somente um tolo acha que pode construir de maneira rápida. Porque a principal característica de uma pessoa tola é a pressa. Você ter pressa significa que você ou não se organizou, ou não se planejou para fazer aquilo dentro do tempo. A pressa significa que houve falta de planejamento. Deus não tem pressa, porque Ele planejou, porque Ele executa da maneira correta. Nós nos apressamos porque acordamos atrasados, porque não planejamos o caminho, não planejamos a viagem, deixamos as coisas para a última hora, o jeitinho brasileiro, né? A característica principal de um tolo é a pressa, não há planejamento. E quando a gente fala de fundamento, nós estamos falando da parte prática, a parte da construção, mas também nós precisamos falar dela na subjetividade. Nós falamos de maneira prática, com ilustração e exemplo, mas eu também quero falar na sua subjetividade. Como que funciona a fundamentação na sua subjetividade? O autor de Hebreu, ele fala que a fé é um firme fundamento. Ou seja, na subjetividade, porque a fé, ela não é palpável, ela não consegue ser medida,
Você não consegue visualizar a fé no começo, da mesma forma que você vê os fundamentos de uma casa no começo da obra. Então a fé, ela é subjetiva. Já o fundamento físico você vê. Vocês estão compreendendo? Estão comigo? A inconstância de algumas pessoas, ela decorre da sua falta de fé. Porque a inconstância é uma evidência de incredulidade. Se você conhece uma pessoa, ou você é essa pessoa, que ora está bem, ora não está bem, ora você acredita que Maranata vem o Senhor Jesus, ora você fala assim, pô, será que isso é de verdade? Eu não estou sentindo nada. Se você vive nessa montanha russa, provavelmente a sua fé não está fundamentada na convicção de Cristo, mas sim numa incredulidade. A evidência da inconstância é a incredulidade. Amém? Ao passo que a constância é a evidência da fé. Se você vê uma pessoa que há 10 anos voltou para Jesus e está constantemente firme e avançando, isso é uma evidência de fé. Amém? Pois uma pessoa que não é convicta daquilo que Deus lhe revela, essa pessoa não tem fé. Então o fundamento para nós precisa ser uma base bíblica de convicção, não simplesmente uma emoção. Charles Spurgeon diz que aqueles que foram convertidos na emoção, quando a emoção passar, eles morrem. Nós não podemos ser emocionados num culto como hoje e achar que vamos voar se não tivermos um fundamento que nos sustente amanhã na hora do trabalho. Amanhã, quando você tiver uma dificuldade com o seu marido, com a sua esposa, se a sua fé não tem uma sustentação bíblica, uma convicção de quem Cristo é, certamente você vai fraquejar, será abalado. O primeiro fundamento que a gente precisa é de uma plena revelação de quem Cristo é. E agora eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos. Precisamente do versículo 13 ao versículo 28. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu vou ler aqui na versão NVI, a mesma que está sendo projetada aqui. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há outros que dizem Jeremias, ou um dos profetas. Jesus olhou para eles e disse assim: mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo. Diga comigo, Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga comigo, igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Versículo 19. E eu lhes darei as chaves do reino. Diga comigo, reino. O reino dos céus. E o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém o que lhes havia dito. 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e ele fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia.
Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Diga comigo, cruz. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. O mundo inteiro e perder... Perdão, faltou aqui. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tem feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Irmãos, esse texto ele é fantástico, porque aqui, nestes versículos, nós vemos 4 pilares, 4 que formam o fundamento da base cristã. Nós falamos ali acerca de Cristo, igreja, cruz e reino. Nós podemos discorrer várias horas sobre cada um desses itens. Ao passo que nós vamos avançando nessa noite, o Senhor nos permitir, a gente vai falando. Mas hoje eu quero me concentrar e falar para vocês a respeito do primeiro desses 4 pilares, que é Cristo. E aí eu tenho que lhe fazer uma pergunta: quanto de revelação nós temos de Cristo? Quanto conhecemos acerca da pessoa de Cristo? Pedro teve essa revelação ali, ao vivo e a cores. Porque Jesus, quando ele perguntou, né, e quando ele falou, tu és o Cristo, Jesus falou assim: cara, não foi sangue, não foi nada que te revelou, não foi carne, foi o meu Pai. Você teve uma revelação clara de quem é Cristo. Pedro teve essa experiência. Imaginem se vocês nesse momento, olhando para Jesus ali e de repente, puf, esse é o Cristo. Vocês conseguem se imaginar nesse momento ali, onde Pedro viveu? Essa revelação estrondorosa que abalou a fé. Se coloquem naquele momento. Paulo teve algo similar a isso, porque Paulo passou a sua vida inteira aos pés de Gamaliel, aprendendo e depois perseguindo os cristãos, mas de repente ele ouviu a voz de Jesus falando assim: ei, por que me persegues? Ele teve uma revelação a ponto de ele mudar a sua vida. Paulo tinha um caminho, ele tinha uma conduta, ele se comportava de um jeito. Quando Cristo veio a ele e se revelou verdadeiramente, ele teve uma convicção de quem Cristo é, ele mudou todo o sentido da sua vida. Aquele que antes perseguia, passou a anunciá-lo. Vocês entendem o impacto de uma revelação de Cristo? É mais ou menos assim. Vamos dizer que a gente sai aqui à noite, acabou o culto, eu vou atravessar a rua, vem um ônibus e me atropela. Aí eu levanto e saio andando normal. Imagina que esse ônibus é Jesus, a revelação dele. Eu posso ser atropelado pelo ônibus e sair como se nada tivesse acontecido? A menos que eu seja o Capitão Pátria, mas não sou, né? A convicção de quem Cristo é, ela precisa abalar a sua vida. Ela precisa abalar o seu modo de viver. Você precisa se tornar outra pessoa. Porque eu sinto lhe dizer, mas se você fala assim: eu tive um encontro com Jesus, e você se comporta do mesmo jeito que antes,
você não teve encontro com o Jesus. Como minha filha fala, né? Pai, a gente vai lá ver o Jesus? Você não teve encontro com o Jesus. Pode ter sido um encontro emocional, com alguma coisa que você esperava. Talvez um encontro com a sua emoção tenha se maquiado de Jesus. Você veio com um desejo tão ardente de receber uma resposta para a sua vontade, para a sua emoção, para o seu desejo, que quando você ouviu uma palavra, você adaptou ela e encaixou e falou assim, Jesus falou comigo, tive encontro com Jesus. Mas aí, na quinta-feira, nada mudou. Porque você só foi emocionado. Você não foi atropelado. Isso é a evidência de um encontro com Jesus. Você precisa sair em frangalhos. Vocês estão comigo? Amém? A plena revelação de Cristo vai fazer algumas coisas mudem em nós. Primeiro que depois desse encontro, né? Você nunca pode, não tem como você ser o mesmo. Essa revelação vai custar algo em você. Vai custar. Porque ao longo dessas semanas, nós estamos fazendo a mesa com os homens, nós estamos falando sobre discipulado. E encontro após encontro, a gente vai falando de algum tema ali, mas a base, o fio da meada é morrer para nós mesmos. Abrir mão da nossa vontade, do desejo. E é a coisa mais difícil que tem, é você abrir mão daquilo que você acha que é certo. Ou daquilo que você quer. E aí, às vezes, nós não queremos uma revelação de quem Cristo é, porque a gente sabe o que vai custar. Significa que se eu tiver esse impacto com Deus, certas coisas que eu fazia ou que eu gostaria de ter, eu não vou poder mais. Eu não estou falando simplesmente de pecado, irmãos. Porque existem condutas que não são pecaminosas, mas que você vai precisar vai ter que parar de fazer. Porque você agora vive uma vida que não é sua. E a maioria das vezes a gente não quer viver essa vida de Jesus, porque a gente não quer abrir mão da nossa vida. Ter um encontro com Jesus custa caro. Na verdade, custa tudo. Nós temos que abrir mão de tudo aquilo que nos é bom, tudo aquilo que queremos, que desejamos, para viver a vida dele. E às vezes, você não tem um encontro com Jesus, não tem uma convicção de Cristo, porque não quer abrir mão. Esse encontro com Jesus, ele custa caro, meus irmãos. Em Filipenses, Paulo ali, ele fala justamente sobre largar tudo. Ele considera tudo que ele tem como lixo. Em algumas traduções diz que aquilo é um esterco. Muitos pregadores usam esse texto para dizer que você tem que se desfazer dos seus pertences. Mas, na verdade, isso é subjetivo. Você tem que se desfazer de você. Você tem que se fazer das suas convicções pessoais, dos teus desejos pessoais, dos teus sonhos individuais. Não, mas Deus vai realizar os meus sonhos. O sonho de Deus é que você seja Cristo para outras pessoas. Quando a gente usa o texto de Romanos capítulo 8, dizendo assim, nada pode separar você do amor de Deus, você é vencedor, você nasceu para isso. Sim, tudo isso é verdade, mas com um fim. Tem o 8:29, se eu não me engano, ele diz assim, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Mas a sequência do versículo tem uma sequência, tem um contexto ali. A gente não pode pegar um texto, isolar e encaixar dentro do meu buraco aqui e falar, é isso que eu queria. Não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo foram chamados pelo seu propósito, com o fim de que se tornem mais parecidos com Cristo. As coisas não vão acontecer bem para você viver uma vida boa. A promessa de Jesus para nós aqui é tribulação, é aflição. No mundo tereis, não é bonança e felicidade, mas eu não sou filho do rei. A bonança, a felicidade, o reinado com Jesus é na glória, não é aqui. Aqui nós estamos numa jornada para o fim.
O fim não é aqui. As ruas de ouro não são aqui. A gente tem uma mentalidade momentânea, imediata, que acha que a vida boa tem que ser aqui. E eu não estou pregando miséria, gente. Você quer ter vida boa? Sabe o segredo para ter uma vida boa? Trabalho. Trabalho duro. Quem trabalha, quem estuda, quem dá duro, tem vida boa. O segredo é que a gente pensa só no agora. A gente quer as bonanças, a gente quer o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é fisicamente, o reinado com Deus não é aqui. Nós estamos nos preparando. E isso impacta, né? Na nossa vontade. A gente dá uma distorcida para poder encaixar nas nossas vontades. Amém? Vocês ainda estão comigo? Fica tranquilo, irmãos. Essa palavra me decepou antes, tá? Não é eu falando para vocês, é eu falando para mim mesmo. Quando a gente tem o conhecimento de quem Cristo é, nós nos desfazemos daquilo que nós somos constituídos. Não dos nossos bens. Ah, vende tudo que tu tens e dá para a igreja. Não, não é isso que Jesus está falando. Abre mão do teu egoísmo. Abre mão do teu existencialismo. Abre mão do teu dualismo. Abre mão de você. Abre mão de você. Não dos teus pertences, dos teus bens. Vende a casa. A gente tem uma mente pequena comparada a Jesus, irmãos. Colossenses 3 diz assim, ó, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também serão manifestados nele em glória. Não é aqui, irmãos. Não é para isso. Quando a gente tem Cristo revelado, nós passamos a buscar as coisas de Deus. A mente, a mentalidade muda. Quando você sabe quem Cristo é, a tua cabeça muda. Fala assim, peraí, isso aqui já não cabe mais. Eu, na minha adolescência, eu nunca tive o hábito de beber, fumar e sair. Né? Nunca gostei assim de festas, essas coisas, muito menos de sertanejo, mas Jesus é bom, irmãos. Mas abrir mão dessas coisas, ter essa mentalidade, faz com que a gente tenha uma conduta diferente. Ter isso revelado faz com que a gente busque as coisas do alto, que a gente busque uma mentalidade diferente. E, consequentemente, essa mentalidade vem o nosso comportamento. Aqui, no texto, no versículo 15, quando ele fala assim, tu és o Cristo, ele responde para Pedro. E tu és, feliz é você, Simão, porque isso não foi revelado por carne nem sangue, mas o meu Pai que te revelou. E eu te digo, Pedro, que você é Pedro. Aqui é algo muito importante, porque no mesmo momento que Pedro tem a revelação de quem Cristo é, ele tem a sua identidade afirmada. E a maior carência da nossa geração é a falta de identidade. A gente tem um buraco, uma carência, que eu queria ser aquilo, eu queria ser aquilo outro, eu não sei o que eu sou, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei para que eu sirvo, né? E aí, essa carência essa falta de identidade nos gera uma carência, e essa carência, ela é suprida com qualquer coisa que nos emocione. Então, quando a gente tem uma revelação de quem Cristo é, você se encontra nele. Porque se você não tem a revelação de quem Cristo é, Jesus é legal, é o cara que morreu lá, é Deus, legal, show de bola, mas ele é o Cristo,
Ah, não sei, cara. Então eu fico buscando. Ai, será que é o fulano de tal? Será que é o outro? Será que é esse encontro? Será que é esse evento? Será que é esse retiro? Você fica numa ansiedade porque você não sabe o que te preenche. Só Cristo, só a revelação de Cristo pleno e verdadeiro para você ser preenchido. E aí quando você não tem mais essa busca, porque você está cheio de Cristo, você fala assim, eu sou filho de Cristo. Eu sei quem eu sou. E porque eu sei quem eu sou em Cristo, a minha conduta de vida muda. Eu consigo andar, avançar e demonstrar esse Cristo para as outras pessoas. Porque se eu não demonstro Cristo nas minhas atitudes, como as pessoas vão saber acerca de Jesus? Não, porque eu vou entregar um folheto no semáforo. Desculpa, irmão, mas entregar um folheto no semáforo qualquer pessoa faz. Até pessoas de outra religião. Cristo é pregado na vida. Cristo é revelado na vida do irmão. Você vê Cristo nas pessoas, você não vê Cristo em glória aqui. Vamos fazer uma oração aqui, irmão, apaga a luz, põe o foco aqui, porque Jesus vai ser projetado aqui, a gente vai ver Ele materializado. Não. Jesus se revela nas pessoas. Você quer ver Jesus? Procura um irmão, seja Jesus para ele, as suas atitudes sejam reveladas para ele, e ele vai revelar para você. Sabe o que é o problema, nesse sentido? Um dentre os tantos problemas do cristão moderno, é que a gente procura Deus nas misticidades, nas manifestações metafísicas, a gente não procura o eterno dentro das pessoas. Eu não consigo olhar, Flávio, eu vou buscar o eterno. Não, mas o Flávio é cheio de falhas. Gosta de sertanejo, é corintiano, um monte de coisa errada. Mas eu não procuro o eterno dentro dele. O que tem de Cristo dentro dele. Eu só olho para a casca, para o estereótipo. E a gente faz isso porque a gente não tem espelho em casa, né? Porque eu, Lucas, quando eu olho para mim no espelho, eu falo, meu Deus, esse aí merecia o inferno 10 vezes. Tão pecador e feio que é. Graças a Deus por Jesus Cristo, que amou e morreu por mim também. A gente tem que ter essa cultura de buscar o eterno, porque é muito fácil, irmãos, apontar os defeitos, né? Ah, o irmão ali prega muito brabo. O irmão prega de tatuagem. O outro lá só prega no manto, o outro só prega sem manto. O outro é isso, o outro é aquilo. Ah, quando que a gente vai parar para ver Jesus dentro das pessoas? Quando? A revelação de quem Cristo é, afirma a nossa identidade. E se a nossa identidade está firmada, não tem espaço para preencher com emoções. Irmãos, eu não quero fazer apologia à emoção aqui, tá? Por amor de Deus, não acho que eu sou um vulcano que não tem emoção. Mas a emoção, né, eu já falei que a frase de Spurgeon, ela faz parte da nossa personalidade. Mas o que vai nos sustentar é a convicção, é o conhecimento, a mentalidade. O quanto nós sabemos de Cristo. Você quer ver um exemplo disso na adoração? A adoração, a musicalidade, ela está limitada à revelação. A adoração é uma resposta relacional à revelação. Você só vai adorar até onde você tem a revelação de conhecimento de quem Cristo é. Porque se você não conhece, a tua adoração não vai passar disso. Não tem como. Quer ver um exemplo bem pitoresco? Alguém aqui fala russo? Ninguém. Então, você vai conseguir subir aqui, por exemplo, e ler russo, falar russo assim, a menos que Deus te dê o dom imediatamente, né? Mas não tem como, porque a nossa adoração, a nossa atitude, ela está limitada ao nosso conhecimento. Ela está limitada àquilo que nós conhecemos. Eu não faço ideia do que é um dom lá, musicalidade. Não tem como eu pegar uma guitarra aqui e começar a bater ali e achar que vai sair. Eu preciso de conhecimento. Eu preciso buscar. E aí, quem sabe, muito tempo depois, eu tenho esse conhecimento e aí eu posso tocar. Então, a revelação, a nossa adoração, ela é limitada à nossa revelação. Se você não tem esse conhecimento, surge um buraco para você preencher com qualquer coisa.
Se você não tem Cristo te preenchendo, você vai preencher com qualquer coisa. Ah, eu quero muito um novo emprego. Você se qualificou para mudar de cargo? Ah, eu quero muito casar. Você já se comporta como um homem maduro, pronto a ser atraente, não fisicamente, mas como um homem sério para casar? Ah, eu quero muito viajar, quero muito isso, quero muito... Espera aí. Nós precisamos saber em Cristo. Parece meio genérico, irmãos, mas vocês vão me entender. Porque todas essas coisas que eu mencionei são carências que são facilmente preenchidas pelas nossas emoções. A carência de você ter um namorado, um marido, uma mulher, um emprego, um carro melhor, vai fazer com que você se dirija para suprir a sua carência. Porque a gente sabe, Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Se o Senhor não é seu pastor, você vai ter falta de algumas coisas. E se você não buscar Cristo, ter a convicção de que Ele é tudo e Ele supre as necessidades, você vai preencher com alguma outra coisa. É aí que a gente abre a nossa fábrica de ídolos. É nas nossas carências que nós abrimos as nossas fábricas de ídolos e colocamos várias coisas ali dentro. Colocamos o nosso corpo, colocamos o corpo do nosso cônjuge, colocamos os nossos filhos, colocamos o nosso trabalho, colocamos o nosso ministério na igreja. É nas carências, pela falta de convicção de quem Cristo é, que qualquer coisa cabe. E aí, a gente vive aquela vida, mancando, nunca tá bom. Ah, como é que tá, irmão? Ah, uma prova. Mas você não estava com prova ano passado? Pois é, venci aquela, agora estou em outra. Porque você não desponta, não desenvolve. Nunca está bom, sempre é um problema. Sempre é, não, mas Deus falou que a gente está no deserto. Irmãos, deserto não é para ficar, né? É para sair. E uma coisa interessante, falando de deserto, quando Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, né, todo mundo gosta de falar, não, porque foi Deus que levou para o deserto. Foi. Mas tudo que foi oferecido no deserto para Jesus era para sarar, para suprir carências. Fome, reinado, posição social. E é lá que a gente fica vulnerável. Só que Jesus, ele não esbravejou, ele simplesmente respondeu com a palavra. O inimigo, o Satanás, usou a palavra para tentar Jesus. Jesus devolveu com a própria palavra. E a palavra que nos sustenta? Porque, como eu disse mais cedo, não há nenhuma garantia de sucesso para nós, irmãos. Não. A única garantia é que a gente vai morrer e que se a gente tiver uma vida voltada para Jesus, nós vamos reinar com Ele. Essa é a garantia. Ele morreu na cruz por nós. E isso está garantido, a obra está feita. Agora que nessa jornada aqui a gente vai ser, uau, vamos voar? Não tem nenhuma garantia. Nossa, mas como que você prega isso? Nós não somos mais que vencedores. Somos, em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Mas essa convicção, ela traz um senso de realidade para nós, porque Jesus não quer que nós o adoremos, o busquemos, simplesmente pelo aquilo que Ele pode nos dar. Ele quer que nós o busquemos pelo aquilo que Ele é. Então, se você busca a Deus pelo aquilo que Ele pode te dar, não é o tipo de relacionamento que Deus quer. E sabe como que Ele prova esse relacionamento para você e para mim? É não dando aquilo que a gente quer às vezes. Porque, por exemplo, a minha filha chega, eu quero ir no circo, eu quero ir no circo, eu quero ir no circo. Fala, filha, você não vai. Ela chora, ela sapateia, esbraveja, depois se acalma. Aí eu sento e falo, vem cá, ela senta no meu colo. Porque ela não quer o circo de mim, ela quer o pai. E muitas vezes a gente esbraveja para Jesus, porque Ele não dá as coisas, e a gente, mas na Bíblia está dito que você ia me dar o que eu pedisse em oração. Ele está falando subjetivamente. E a gente quer interpretar de maneira radical. Porque a gente está interessado nas nossas vontades. Lembra? A nossa fábrica de ídolos. A minha vontade.
Então, como que a gente resolve essa equação? Colocando Cristo no seu devido lugar. Tendo a revelação plena de quem Cristo é, eu tenho a minha identidade estabelecida. E aí eu não tenho carência. Aí acaba aquela história de, eu sou seu pai espiritual, porque você não teve pai. Ô filhão. Acaba isso. Porque a sua identidade está estabelecida em Cristo. Cristo é o seu pai. A sua cobertura espiritual é de Cristo, não de um pastor, um presbítero, um apóstolo, um bispo, enfim. Você tem a sua identidade estabelecida. Pedro teve isso claramente. E aí, o texto segue dizendo, né? E aí ele fala assim, feliz é você, Pedro, que teve essa revelação de quem Cristo é, e isso é incrível. E eu digo, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Qual pedra de fundamento Jesus está se referindo aqui? Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que porque Pedro é o significado de pedra, que a pedra que Jesus está falando é o próprio Pedro, mas não é. A pedra fundamental, que é a base para a construção da igreja, como Jesus falou, sobre esta pedra eu vou construir a minha igreja. Qual que é essa pedra? Qual que é esse fundamento? Cristo é o Filho do Deus vivo. Foi o que Pedro tinha acabado de dizer. Falou assim, não, você não é nenhum profeta, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim, uau, é isso, cara, sobre essa verdade eu vou construir a minha igreja. Qual verdade? Cristo é o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundamental. É sobre isso que nós devemos construir as nossas vidas. Não, porque nós temos que construir uma igreja aqui, que é a igreja missionária, que é a igreja do evangelismo, que é a igreja do social. Não, qual que é a igreja? Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque se você construir uma igreja, uma família, uma vida em cima da pedra, que é Cristo, o Filho do Deus vivo, você vai atingir todas as esferas. Porque as pessoas vão olhar, ali vai uma família que representa Jesus, ali vai um homem, segundo o coração de Deus, um homem honesto, que trabalha, marido de uma mulher só, pai presente, um empresário que ama os seus funcionários, cuida deles, um funcionário que ama o seu trabalho e honra o seu patrão, porque qual é a base? Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundamental. É sobre isso que Jesus estava se referindo quando falou com Pedro. E a gente acha que é outra coisa. E aí Jesus segue dizendo, cara, essa verdade ela é tão forte que nem o inferno vai prevalecer sobre ela. Isso significa que nenhuma doença vai acontecer na minha família, nenhum desemprego vai acontecer, nenhuma empresa minha vai quebrar. Não é isso que ele está falando. Lembra? É subjetivo. Que mesmo que essas coisas aconteçam, que o seu filho fique doente, que você perca o emprego, que a sua empresa quebre, que tudo vá mal, a sua fé é estabelecida no Cristo, Filho de Deus vivo. A nossa fé, ela precisa ser fundamentada, a nossa convicção não pode ser abalada. Ele não está falando que quando você tem uma convicção de quem Cristo é, as coisas não vão acontecer. Pelo contrário, quando elas acontecerem, você não será abalado. E não é porque você ou eu sou bom, é porque Ele é o Cristo. Não tem a ver com a gente. Não tem a ver com o que eu faço, o que eu sou, o que eu quero, o que eu queria. Com quem eu sou casado, de quem eu sou filho, se eu sou pastor ou se eu não sou. Tem a ver com Cristo, o Filho do Deus vivo. É por causa dEle. A rocha é Ele, não é Pedro, não é Davi, não sou eu, não é você, não é o Ruth, não é ninguém. É o Cristo a rocha. Ele é o fundamento. Não, mas a Bíblia diz que nós somos lá, que eu vou enfrentar tudo que eu tenho. Vai, mas não significa que você vai ganhar. Significa que Cristo é o Filho do Deus vivo. Nós temos a falsa pretensão, irmãos, de achar que os heróis da fé estão lá como exemplo para que a gente também vença o nosso problema. Mas não.
Se você olhar no Antigo Testamento, todos os homens, os grandes heróis da fé, caíram, pereceram, erraram, porque eles não se sustentavam sozinhos. Não, mas, espera aí, Abraão, pai da fé. Pois é, irmãos, não tem nada a ver com Abraão. Não, porque Davi matou Golias, Davi pecou, mas se arrependeu, era um homem. Não tem a ver com Davi, irmãos. Você não é Davi. Davi é Jesus. Davi é um exemplo, uma tipificação de Jesus. A história de Davi é o humilhado, escolhido por Deus, vencendo o diabo, vencendo Golias. É Davi representando o povo de Israel, vencendo Babilônia. Essa é Cristo pisando na cabeça da serpente. É o Filho de Deus morrendo na cruz. Não é para a gente vencer, porque não tem garantia de nenhuma vitória nas nossas vidas pessoais. A garantia é que Cristo morreu na cruz por mim e por você. A história de Davi não é sobre Davi. A história de Abraão não é sobre Abraão. A história de Jacó não é sobre Jacó. Todas as histórias dos grandes heróis da fé é sobre Jesus. Estão apontando, Jesus, Jesus. Virá um que é aquele que há de vir. Jesus, 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 o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a pedra fundamental de que a nossa vida, a nossa igreja, a nossa família precisa ser constituída sobre esse fundamento. Essa é a pedra. Dando sequência no texto, ele fala: e eu vou lhe dar as chaves do reino dos céus. As chaves do reino dos céus é entender todo esse contexto. E com essa chave você vai conseguir ligar o que aquilo que está ligado na terra vai se ligar no céu. Que desligar. Não significa que, eu ouvi isso também, de que agora eu tenho um poder que eu vou orar e afinal de contas eu tenho a chave e eu vou ligar aqui. Ó, eu vou fazer um negócio com você, vamos abrir uma empresa e vai dar certo. Estou ligando na terra, está ligado no céu. Você não é mais meu amigo, eu estou desligando na terra, está desligado no céu. Não, irmãos, não. A chave do reino dos céus é a minha convicção, a minha mente conectada à mente de Cristo, faz com que eu conecte na terra aquilo que é conectado no céu. O que Cristo quer de mim aqui na terra? Que eu viva uma nova vida para Ele, conduta, que eu seja cada dia mais parecido com Cristo. Ele não quer que eu abra e feche a porta do sucesso. Ele quer que eu tenha uma mente igual a dele. E uma mente vai fazer com que eu tenha uma postura, uma conduta igual a dele. É isso que é ligado na terra, ligado no céu. Não é bênção, não é porta, não é casa, não é carro. Eu sei, eu estou falando aqui meio de um tom de ironia, porque a gente ouve muito isso, né? Amém, irmãos? Vocês ainda estão comigo? Amém. Ainda estão felizes? Amém. Tem 4 felizes. Quando a gente entender isso, essas chaves, esses lugares, eles vão ser entregues e a gente vai ter acesso a esse padrão de pensamento. Quando a gente saber quem Cristo é, então a gente sabe quem nós somos. E aqui, avançando no texto, no versículo 22, ele diz assim, ó: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo e dizendo: nunca, Senhor, nunca te acontecerá. Porque Jesus tinha acabado de falar para ele assim: Pedro, eu vou para Jerusalém. Agora que você entendeu, que você pegou a chave, agora que você sabe que eu sou o Filho do Cristo, ó, não conta para ninguém, fica só entre nós. Mas convém que eu vá para Jerusalém, convém que eu seja preso, esmagado, açoitado e morra e ressuscite. Aí Pedro fala assim: não, você está maluco, Jesus. Você vai fazer, não vai te acontecer. E aí Pedro vem e pá, ei, para trás de mim, Satanás. Você cogita das coisas da terra e não das coisas do céu. Espera aí,
Mas não foi Pedro que, minutos antes, tinha tido a revelação de quem Cristo era? Não foi ele que teve a identidade afirmada, já está titubeando? O que aconteceu com Pedro em segundos? Isso é curioso e proposital para que a gente reflita em como nós somos facilmente influenciados pelo nosso pensamento imediato. Apesar de Pedro ter tido essa revelação, ele ainda vivia num contexto de proximidade com Jesus. Ele falou assim, não, cara, a gente está junto aqui, eu não quero que você morra. Ao mesmo tempo que ele teve a revelação de que, ele estava vendo Jesus curando, andando sobre as águas, fazendo todos os milagres ali, fala, cara, esse cara é filho de Deus mesmo, ele é o Cristo. Mas ao mesmo tempo, ele falou assim, não, mas você não pode morrer. Sabe o que isso diz? Sabe o que isso diz? Pedro estava preocupado consigo mesmo. Porque ele sabia que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Daí ele falou assim, cara, se Jesus morrer, vai que ele não ressuscita, e aí eu fico sem ele. Aí eu perdi o mestre. Eu não quero que ele vá embora. Eu quero ele aqui comigo. Porque ele não entendeu o propósito todo, e ele queria algo exclusivo. E muitas vezes, agora trazendo para nós, a gente não quer abrir mão de algumas coisas por causa do nosso egoísmo. Não, eu quero para mim. Eu entendi uma revelação agora, e eu sei que eu tenho que ter uma conduta, mas eu não vou compartilhar, isso é só meu. E tudo aquilo que a gente tem não é nosso. Tudo aquilo que a gente recebe não é para nós, é para compartilhar. Só que Pedro estava sendo egoísta. O mal que 2000 anos depois nós vivemos hoje. O existencialismo, o materialismo, as vertentes do iluminismo no século XVIII, fazem com que a gente não queira abrir mão das nossas vontades. Pedro estava envolto nisso e não queria abrir mão. E logo ele foi repreendido. E aí Jesus segue dizendo, você não pensa das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Porque quando a gente tem a mentalidade de Deus, o que acontece? Nós cogitamos sobre as coisas do alto, sobre as coisas do alto. Nós não temos mais uma mente terráquea, terrena. Nós conseguimos viver com uma mentalidade muito melhor. E aí quando as coisas acontecem, volto a dizer, acontece com uma adversidade, você tem uma mente referenciada em Cristo e você consegue entender, ter discernimento da situação. É difícil, lá no nosso trabalho, na empresa da minha esposa, essa semana passada, teve uma situação bem delicada, com questão de golpe, na internet tem muito disso. E aí a gente falou assim, puxa vida, mas agora que estava tudo tão indo bem, a gente, faturamento bem, um ano maravilhoso, bombando, e agora vem isso. Num outro momento, ele fala assim, poxa vida, meu Deus, vendeu o carro, e agora? Cara, faz parte. A gente está na chuva, se molha, esse tipo de coisa acontece. Agora a gente vai perder a nossa convicção de Cristo por causa de uma coisa que vai acontecer de novo. E a gente vai parar a nossa vida por causa disso? Não! O nosso fundamento é Cristo, Filho do Deus vivo. A gente só consegue atingir isso buscando conhecer a Jesus, buscando essa plena revelação de quem Cristo é, para que nós sejamos fundamentados. E quando esse tipo de coisa vier, você fala, beleza, paciência, aconteceu, vamos tratar. Mas não vamos perder a vida por causa disso. Faz umas 3 semanas, bem numa segunda-feira que eu estava indo para a mesa, cheguei na mesa com os irmãos, a minha esposa manda uma foto, olha aqui a Pietra está com alguma coisa aqui, com a cara desse tamanho, inchada, assim, um monte de pelota pelo corpo, uma urticária lá. Eu falei, meu Deus, agora, já falei, irmãos, vamos ver. A vontade que eu tinha é, cancela, vocês ficam aí, eu vou para casa, vou levar minha filha no hospital. Aí eu falei, não, peraí. Irmãos, não tem nada a ver com o diabo se levantando para acabar com a mesa, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ela, foi picada pelo inseto e teve reação. Aí a gente já tenta mistificar também, não é tudo mistificado, tá?
Ali com os irmãos eu falei, olha, falei minha esposa, dá o remédio de alergia e manda para o médico, o pediatra. Ela deu o remédio, mandou para o pediatra, o pediatra falou, isso é urticária, medica com isso aqui, vai monitorando. Se não baixar, você leva para a Unimed e tal. No primeiro momento, a nossa humanidade, paternidade, fala, meu Deus, está tudo errado, vamos correr. Mas peraí, vamos segurar a emoção? Vamos racionalizar? Pensar com a mente de Cristo? Se precisar no caso, vamos orar? Não, ok. Mas qual que é o primeiro passo? Vamos dar o remédio. Vamos mandar para o especialista. Se ele fala, cara, é grave, corre para o hospital, nós vamos correr para o hospital. E vamos entrar em oração. Mas a gente tem que ter uma base e um firmamento para poder se comportar dessa forma. Porque em outros momentos, anos atrás, nós já teríamos nos desesperado. Eu me desesperei assim, quando essa mesma a Alexia, minha filha mais velha, ela tinha poucos meses de idade ali, 5, 6 meses, ainda mamava. A minha esposa estava num evento da igreja e eu fiquei com ela em casa junto com a minha mãe. E ela começou a chorar, porque sentiu falta da mãe, fome, né? E eu não tinha peito para dar para ela. Ela começou a entrar em colapso. E aí eu entrei em colapso, minha mãe entrou em colapso, eram 3 colapsados dentro de casa. Coloquei os 3 no carro e saí correndo. Dava uns 7, 8 quilômetros até a igreja. Cheguei lá, falei, a Zane com o microfone falando com o povo, eu falei, corre, pelo amor de Deus. Dá o peito dessa menina, porque ela estava sem respirar já de tanto que chorava. Mas eu era imaturo. Nunca tinha sido pai antes, né? Era a primeira vez, né? Diz que nasce um filho, nasce um pai. E ainda eu não tinha peito, então piorou, né? Nada que eu podia agradar a minha filha. Só a mãe naquele momento. A conduta nossa, a maneira de comportar, ela é resposta daquilo que nós temos de mentalidade. Padrão de pensamento, padrão de comportamento. Eu não tinha convicção, não tinha clareza nem acerca da minha fé, como eu tenho hoje, porque a gente está sempre evoluindo, muito menos de como resolver uma situação. Hoje, certamente, seria diferente. Eu conseguiria resolver com um bebê ali. Mas a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar essa convicção, buscar esse fundamento. Sem isso, nós vamos ser levados pela nossa emoção. Efésios capítulo 4, Paulo fala assim que nós precisamos buscar a varonilidade perfeita ou a maturidade perfeita para que a gente não se comporte como menino. O que significa isso? Eu preciso buscar do Senhor, aprender sobre Ele, para que a minha mente seja amadurecida e fortalecida, e eu não me comporte como menino. A gente vê muito crente de cabelo branco se comportando como menino. Como isso? Não gostei dessa igreja aqui, porque eles têm um jeito, e eu não gosto do jeito deles, eu gosto de outro jeito, eu vou lá na outra. E agora o cara começou a mudar o jeito, vou na outra. É levado para um lado para o outro, por quê? Porque não é maduro. Não tem consciência de pertencimento, de responsabilidade, e não tem clareza de quem Cristo é. Porque se você tem uma base de quem Cristo é, você vai saber que a igreja é formada de pecadores. É um mendigo comendo pão, chamando outro mendigo para comer pão. Ninguém aqui é perfeito. Nenhuma igreja é perfeita. Se tivesse igreja perfeita, não tinha igreja. É um monte de gente, é uma curva de rio, um monte de gente, pecador, que parou ali e está se alimentando, tentando melhorar. O que precisa para uma comunidade prosperar dessa forma? Mentalidade de Cristo, fundamento. A igreja é construída sobre esse fundamento. Quando você tira esse fundamento e coloca qualquer outra coisa, coloca uma pessoa no lugar, um objetivo, um ministério no lugar, o fundamento está errado. Vai desmoronar. É fadado. Cristo precisa ser, amém? E aí, né, ele segue dizendo, se alguém quiser me acompanhar, fato, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz. A principal característica de a gente ter a base de que Cristo é, essa revelação, ela vai exigir que nós neguemos a nós mesmos, as nossas vontades. Muitas vezes essas vontades que a gente tem, elas são lícitas, não são pecaminosas, todas pecaminosas. A maioria das vontades nossas é pecaminosa, né? Mas algumas delas são lícitas. Mas são essas também que Cristo requer que a gente negue, a fim de fazer a vontade dEle. Quando nós temos uma convicção, ao contrário,
Quando nós não temos essa convicção de quem Cristo é, um outro erro que a gente incorre é de achar que a gente vale alguma coisa. Eu, por exemplo, nunca bebi, nunca fumei, né? Não era muito pecador. Agora o povo aí que gostava de sertanejo, ia para balada à noite, eu já não sei, né? Eu sou mais ou menos, eu não sou tão ruim assim, né? Mas tem uns caras aí que eu sei que era complicado. Agora com esse negócio do Facebook de mostrar as lembranças lá atrás, né? A gente vê umas fotos e fala, Jesus, né? Então a gente tem uma falsa pretensão de achar que a gente não é tão ruim. E aí, Cristo é legal, Jesus morreu, beleza. Mas, ele morreu mais pelo rude, que era só o farelo. Eu não era tão ruim assim. Né? E aí, com essa consciência de eu achar que eu sou mais ou menos bom, eu não consigo ter a plenitude da convicção de quem Cristo é. Porque quando a gente olha para nós mesmos, na nossa nudez, na nossa intimidade, quando a gente analisa os nossos pensamentos, os nossos desejos, nós temos clareza de que nós merecíamos o inferno. E nós só não estamos lá por causa de Cristo. Quando você olhar para você e ver quão depravado você olha para Cristo e contempla o que Ele fez, só existe uma resposta racional a fazer: viver uma vida voltada para Cristo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 12, quando ele fala, não se conformes com o mundo, mas arrependei-vos, e tem uma mentalidade, um sacrifício vivo, convicção. Ele está falando, racionalizem, pensem no que vocês seriam sem Jesus, olhem o que Jesus fez, tenham clareza e convicção disso, e façam a vontade dEle. É ter uma mente racionalizada, não emocionalizada. Quando você racionalizar quem você é sem Jesus, você tem que chorar, se contorcer e falar: Jesus, me perdoa. Jesus, muito obrigado. Essa clareza precisa ser a base do nosso fundamento. Saber que nós somos totalmente depravados e que Cristo, sim, é o autor da nossa salvação. Não há mérito nenhum em nós. Tudo é nele, por ele e para ele. Essa clareza, esse pano de fundo precisa ser o fundamento. Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu mereci o inferno, mas por causa de Jesus, eu não estou lá. Então, a minha vida vai ser para a honra e glória do seu nome, para o louvor da sua glória. Cada dia eu vou avançar, conhecê-lo mais, para que eu fique cada dia mais parecido com ele. Para quê? Para eu ser ordenado pastor? Não, para que o louvor da sua glória seja exaltado. Essa vida reta é para que eu seja um cara do Gideão, que eu vá para a internet, que eu fique famoso. Não, é para que o nome dele seja exaltado. Eles vão olhar assim: cara, o Lucas era um desgraçado, mas por causa de Jesus, hoje ele é um pai de família, ele trabalha, ele não fura sinal vermelho, ele é um cara honesto, ele paga as suas contas em dia. Porque ele é bom? Não, é porque Jesus o alcançou. Cristo é o fundamento, não os nossos desejos, não as nossas emoções. Nós precisamos fundamentar a nossa fé. Precisamos cavar, nos dedicar e colocar essa pedra. E sobre ela nós construiremos a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, a igreja de Cristo Jesus. Amém? Você ainda está feliz? Essa é uma palavra de ânimo, de encorajamento, de clareza. E que essa palavra precisa trazer convicção. Se você por algum motivo ficou: eu estou bem zoado, estou bem ruim, tenha convicção. Eu sou pior do que você. Talvez de vocês aqui eu seja o mais pecador.
Eu me sinto assim. Eu não tenho mérito nenhum na minha vida. A minha vida inteira é sendo movida e baseada pela graça de Deus. Tudo que eu tento é responder em gratidão a essa graça que me foi alcançada. Se você se sente triste, pega essa palavra, tenha essa clareza, essa convicção. E se você se sentiu encorajado, fala, cara, eu entendo isso. Que isso seja encorajador, que seu coração seja aquecido por isso. E que essa convicção recaia sobre você, com um espírito de sabedoria e de revelação. Amém?